Sejam bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula do Macarrão Talk. Aula de hoje de número 33. Já estamos há 33 semanas seguidas, todas as terças-feiras, ao vivo, às 10 da manhã, aqui no YouTube. E se você nem sabia que essas aulas semanais acontecem aqui no YouTube, aproveita e clica aqui embaixo, tá escrito aqui ó, no botão inscrever-se. Clica ali, porque daí toda semana você vai receber uma notificação das aulas que estão vindo por aí, que muitas vezes a gente não consegue guardar na cabeça, né? Ou você agenda aí no teu celular, coloca uma notificação no seu celular, mas a maneira mais fácil de você estar aqui toda terça-feira comigo assistindo essa aula ao vivo e ter a tua chance de deixar a sua pergunta aqui ao vivo para mim é muito maior se você estiver aqui comigo, né? Então clica no botão se inscrever e aperta também o like aí para você me ajudar a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Porque quando a gente deixa o like no vídeo, gente, não sei se vocês sabiam, mas quando a gente deixa o joinha, que a gente clica aí, o YouTube vai entender que esse vídeo aqui, essa aula aqui, é uma aula de qualidade e vai me ajudar a distribuir essa aula aqui para o maior número de pessoas. Então, quando você interage com o conteúdo aqui do canal, isso me ajuda a distribuir o conteúdo para mais pessoas. E isso me motiva a trazer conteúdos de mais qualidade para vocês. E quem me acompanha aqui sabe que aqui tem conteúdo de verdade. Bom, mas se você aí não me conhece, não sabe quem eu sou a Priscila, a Pri para os íntimos, Priscila Catapã. E daqui da França eu ensino vocês a fazerem macarrons perfeitos, sem mimimi, macarrão direto ao ponto. Quem é aluno meu, aluna minha, não sei se tem alguma aluna aqui assistindo a aula agora, mas sabe que os meus processos são diretos ao ponto. Então por aqui você não vai ver secagem de farinha de amêndoa, não vai ver secagem de macarrão, não vai ver envelhecer clara para fazer os macarrons, é tudo direto ao ponto mesmo, porque fazer macarrons é isso, é você ter um processo direto ao ponto para daí sim você conseguir fazer os tão sonhados macarrons perfeitos. E falando em macarrão perfeito, gente, na aula de hoje eu resolvi trazer um tema para vocês que eu acho que vocês vão gostar muito. Porque a gente não vai só falar de macarrons, mas a gente também vai falar sobre dinheiro. Não tem como separar as duas coisas na confeitaria para quem trabalha com confeitaria profissionalmente, né? Que tem a profissão de confeitaria como seu trabalho. Então não tem como separar receita de dinheiro, né? Quem trabalha com confeitaria precisa de faturamento, precisa de margem de lucro, né? Então não é simplesmente fazer uma receitinha de macarrão. Tem que ter uma receita certa que te traga maior lucro na hora de vender. Então na aula de hoje eu vou ensinar para vocês algumas técnicas, algumas dicas que vocês podem aplicar aí na casa de vocês para vocês diminuírem o custo de produção de vocês. E eu não sei se vocês sabem, mas quem me acompanha aqui há algum tempo já deve saber que além de confeiteira, eu tenho uma formação de engenheira. Então me formei em engenharia industrial. Então por alguns anos eu trabalhei na indústria, tá? Em outras indústrias, nada a ver com a indústria alimentícia. Trabalhei em indústria de cosmético, por exemplo, indústria química. E na indústria é muito importante quando a gente está na fábrica de ter um processo de fabricação dos produtos que seja o menor possível, com o menor custo possível.
Então, a primeira coisa a se fazer quando a gente pensa em macarrão é produzir os macarrons em casa ou no seu ateliê, pouco importa, mas visando ter o mínimo de custo possível na sua produção. Isso não só para os macarrons, mas para os seus brigadeiros, para os seus bolos, para os seus suspiros, para os seus bem casados. Para vocês terem uma ideia, chegou uma hora na vida que eu decidi trabalhar com a confeitaria. Então abandonei a engenharia e me dediquei exclusivamente aos macarrons. Comecei a fazer macarrons aqui na França. E eu comecei a vender os macarrons não aqui na França, mas na Tailândia. Mas isso é história para outro vídeo, para outra aula, que eu não vou contar tudo aqui não. E lá na Tailândia, gente, eu fazia muitas feiras. Eu vendia macarrons nas feiras e eu chegava a produzir até 2.000 macarrons na cozinha da minha casa. Uma cozinha, inclusive, que era menor do que essa daqui que vocês estão vendo hoje. Essa daqui é um pouquinho maior do que a cozinha que eu tinha. Então o espaço também não era muito grande não. Então como que era possível produzir tanta quantidade de macarrons? E o que eu posso falar para vocês é que quando eu trabalhava na indústria, gente, o objetivo era produzir o máximo num dia só. O máximo de produtos que a gente conseguisse com qualidade num dia só. Por quê? Porque isso ia reduzir os custos, né? Então, imagina comigo, se você tem um forno elétrico, que você consegue colocar 4 assadeiras ao mesmo tempo. Teu objetivo é colocar 4. Por quê? Porque você vai estar utilizando a eletricidade, a sua energia, para assar as 4 assadeiras ao mesmo tempo. Você não vai colocar uma a uma. Então, isso é uma forma de otimizar a sua produção. Então, aqui na aula de hoje, eu quero falar sobre otimização da produção para reduzir os custos aí na sua casa, aí no seu ateliê, tá? Eu não sei se alguém que está assistindo essa aula ao vivo tem uma ideia de quanto custa para produzir um macarrão já pronto, já recheado. Na opinião de vocês, quanto custa para produzir um macarrão já recheado? Então, os 2 biscoitinhos com o recheio no meio. Quanto que vocês acham que custa? Em média, tá? Isso, claro, vai depender do preço da sua farinha de amêndoas, do preço do seu chocolate, né, do que você utilizou para rechear os seus macarrons. Eu recomendo, em todo caso, trabalhar com ganache, né? Ganache é feita com chocolate, então tudo vai depender do preço que você paga no seu chocolate, certo? Olha, tem algumas respostas chegando aqui. Vamos ver quem que acerta. Então, vamos imaginar a situação seguinte. Vamos imaginar que você paga a sua farinha de amêndoas R$100 o quilo. Esse é o preço médio, tá, gente? Eu sei que vocês vão falar aqui pra mim, ah, mas aqui na minha cidade custa 120. Ah, mas aqui na minha cidade custa 80. E eu sei que tem essa discrepância aí entre uma cidade e outra, tá? Então, vamos considerar, para os nossos cálculos aqui, R$100 o quilo, que é um valor mais fácil de ser calculado, tá? Esse é o ingrediente mais caro de uma receita de macarrão, é a farinha de amêndoa. Aí vai ter os outros ingredientes, mas que não custam tão caros assim, tá? Como o açúcar, as claras de ovos, o creme de leite, tá? Então, vamos se basear sobre a farinha de amêndoa. O segundo ingrediente que custa mais caro numa receita de macarrão é o chocolate, para fazer as ganaches, tá? Então, vamos imaginar que o preço do seu chocolate tá custando R$30 o quilo, tá? Vamos ali se basear no chocolate nacional, no chocolate da Cical, tá? Eu sei que quem trabalha com Calibô é mais caro, o Cical Seleção também é mais caro,
Mas vamos se basear num cical de base, R$30 o quilo, tá? Então, farinha de amêndoa, R$100 o quilo, chocolate, R$30 o quilo. Para vocês terem uma ideia, para fazer uma receita de macarrão com 200 gramas de farinha de amêndoa, a gente consegue fabricar até 40 macarrões. 40, 45, dependendo do tamanho do seu macarrão. Então vamos se basear aí em 40 macarrões de 4 centímetros de diâmetro, tá? Fazendo os cálculos, gente, fazendo um cálculo bem basicão aqui, eu sei que muita gente vai aqui falar, não é assim, Pri, mas é um cálculo médio para a gente facilitar a nossa aula aqui, tá? Porque a gente não vai incluir os outros ingredientes, a gente não vai incluir açúcar, as claras, o creme de leite, né? A fruta que você vai utilizar para fazer o recheio. Então vamos só se basear ali no chocolate e na farinha de amêndoas, tá? Então farinha de amêndoas com 200 gramas eu consigo fazer 40 macarrons. E para rechear o macarrão eu vou utilizar mais ou menos umas 10 gramas de ganache. Vamos falar 10 gramas de chocolate ali para facilitar o nosso cálculo. Quando eu calculo tudo isso, o preço do macarrão sai em torno de R$1, tá? R$1 ali, então pode ser um pouquinho mais, R$1,20, pode ser R$1, depende também dos ingredientes que você vai usar e depende também do preço desses ingredientes aí na tua cidade, tá? Então, o preço de custo para você fazer macarrões aí na sua casa é em média R$1. Pelo menos agora, enquanto eu tô fazendo esse vídeo para vocês, né? Nós estamos no ano de 2022. Se você tá assistindo essa aula aqui em 2030, pode ser que a inflação, né, vai aumentar e que o seu macarrão já tá custando R$2, R$3, R$4 na produção. Não sei. Mas enfim. Então, um macarrão que custa R$1 na produção e que você consegue vender facilmente a R$5, R$6, até R$7. Tenho alunas que vendem em casa, mas a partir de R$5, R$6 você com certeza não estará perdendo dinheiro. A não ser que você tenha muitas perdas na sua produção. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Para a gente conseguir diminuir os custos de produção, a gente precisa de duas coisas importantes. Primeiro, produzir com produtividade. Então, lembra lá quando eu falei para vocês que quando eu trabalhava na indústria, o nosso objetivo é que as máquinas não parassem nunca, elas ficassem ali trabalhando 24 horas. Para quê? Para utilizar toda aquela energia que estava ali rodando, né? Então a mesma coisa no seu fogão, no seu forno, você precisa ter essa produtividade, utilizar a energia para fazer o máximo de macarrons ao mesmo tempo. Era isso que a gente fazia na indústria. A pior coisa que poderia acontecer para a gente na indústria é uma máquina parar por algum motivo ou então fazer troca de série. O que é troca de série? Imagina que você está fazendo bolo, tá? Você tem uma encomenda de bolo. Aí você também tem encomenda de macarrão. Mas você está muito atrasada ali para a tua encomenda e você precisa fazer os dois hoje ainda. Aí você está fazendo a tua massa de macarrão aqui e o seu bolo está no forno. Então, enquanto o seu bolo está no forno, você não pode colocar o seu macarrão no forno. Você tem que esperar um terminar, né? Enquanto você está fazendo um bolo e está utilizando a batedeira, e se você não tiver outra, você vai ter que esperar a sua batedeira ali terminar, vai ter que lavar tudo de novo, vai ter que secar a louça, vai ter que repesar os ingredientes e tudo isso demanda tempo. Na indústria a gente chama isso de mudança de série. E na indústria a gente não gosta de mudar de série. Ou seja, a gente só gosta de fazer macarrão, ou só bolo, ou só brigadeiro, ou só bem casado. Porque é isso que faz com que a produtividade aumente e muito.
A máquina tá ali, ó, tá produzindo, tá produzindo, tá produzindo. Você não precisa trocar a embalagem, você não precisa refazer uma receita, tá tudo ali. Então, o mesmo esquema acontece ou deveria acontecer aí na sua cozinha. E as minhas alunas sabem que eu falo sobre produtividade no meu curso Macarrão 360, por exemplo. É muito focado em produtividade, né? Como produzir de uma forma enxuta, onde você consiga ter processos que vão te permitir ter o máximo de macarrons no final do dia. Tá? Então imagina, quando eu falei para vocês que eu chegava a produzir até 2.000 macarrons na semana, né? Não era 2.000 macarrons em 7 dias, eram 2.000 macarrons em mais ou menos 5 dias, tá? De segunda a sexta-feira. Então era muito macarrão para um forno como esse daqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Estão vendo esse forno de embutir? É o forno que eu sempre utilizei para fazer os macarrons. Tá? Onde eu onde eu consigo colocar 2 assadeiras, tá? 2 assadeiras completas, grandes, e consigo assar 2 ao mesmo tempo, tá? Essa é a minha produtividade aqui no meu forno. Um erro muito frequente de quem tá começando a fazer macarrons eu vou diminuir a qualidade dos meus ingredientes. Encontrei uma farinha ali, tá custando R$60 o quilo. Vamos ver o que vai dar. E aí, o que dá você utilizar um ingrediente mais barato? Sabe quando a nossa mamãe dizia barato sai caro? É exatamente isso, e ela tinha razão. Tá? Quando você vê uma farinha de amêndoas muito barata, desconfie. Inclusive eu tenho uma aula aqui sobre farinha de amêndoa, recomendo que você assista depois que você terminar essa aula aqui, onde eu explico tudinho sobre o que é uma farinha de amêndoas de qualidade. Porque não é toda farinha de amêndoas que funciona para fazer macarrons, tá? E quem é aluno meu, aluna minha, sabe que lá na plataforma nós já temos marcas de farinhas de amêndoas, né, com diferentes valores, inclusive, que são as próprias indicações de alunos, que já são aquelas farinhas ali, ó, que a gente sabe que funciona, você pode comprar, pode confiar e não vai ter problema nenhum, né? Então, o que eu recomendo é não economize na sua farinha de amêndoa, não economize nos seus ingredientes. Por quê? Lembra que eu falei que o custo de produção de um macarrão custa R$1, mais ou menos? Por que é importante você guardar isso na sua cabeça? Imagina que você comprou uma farinha qualquer ali no empório perto da sua casa, aí você foi testar uma receita de macarrão. Você tem uma encomenda para entregar hoje e você está fazendo essa encomenda hoje. Aí você faz a sua encomenda de macarrão, faz sua receita de macarrão com a farinha que você comprou ali em qualquer lugar. Aí quando você vai olhar ali dentro do forno, que a gente sempre vai espiar os pezinhos, né? Que a macarroneira sabe. Você vai espiar os pezinhos e aí metade estourou, metade do pé ficou torto e metade salvou. Então, de uma receita que era para você fazer 40 macarrons, você só conseguiu salvar 20. Então, o custo da sua receita não mudou, porque você usou a mesma quantidade de ingredientes que você utiliza habitualmente. Porém, o custo de produção unitário do seu macarrão dobrou. Então, o seu macarrão não vai mais custar R$1 na produção, vai custar 2. Então, quanto mais perdas você tiver na sua produção, mais caro vai custar o preço unitário do seu macarrão. E é um preço que você não vai poder aumentar para o seu cliente, porque você já vai ter um valor fixo, né? Você não pode falar para o cliente, alô, ô dona Maria, pode vir buscar encomenda, mas o preço vai custar o dobro porque a minha receita deu errado. Não, não funciona assim, né? Então, se a receita deu errado, é o seu prejuízo. Então, para você não ter prejuízo, trabalhe com ingredientes de
qualidade, tá? Essa é a base da base. Então, para a gente ter custos baixos na produção, como a gente quer na indústria, como a gente quer nas fábricas, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa trabalhar com produtividade e com rendimento. E muita gente confunde essas duas coisas. Quando você chega no teu dia assim, nossa, meu dia foi produtivo. Isso significa o quê? Que você produziu em quantidade. Mas muitas vezes a gente produz em quantidade, mas a qualidade não é boa. Então, isso é o rendimento. O rendimento, gente, é a qualidade com a qual você produz, tá? Então, as duas coisas devem caminhar ali juntas, tá? Não adianta ter produtividade alta e qualidade baixa, né? Porque não adianta produzir, fazer 10 receitas no dia e jogar metade fora. Porque o macarrão ficou torto, porque o macarrão rachou, porque o macarrão ficou sem pezinho, tá? E também não adianta ter 100% de rendimento, então os macarrões ficam perfeitinhos ali, se você demorar 2 horas para fazer uma receita, 3 horas. Tempo é dinheiro. Então você precisa produzir rápido com qualidade, tá? Às vezes, quando a gente não tem um forno muito adaptado para os macarrons, né? Não tem um forno elétrico, ou o meu forno elétrico é muito pequenininho, ou o meu forno é a gás, não tem problema, você vai adaptar a produtividade à sua capacidade de produção, tá? Qual que é a capacidade de produção de alguém que tem um forno a gás? É colocar uma assadeira, né? Isso vai depender do tamanho do seu forno. Digamos que seja um forno de 6 bocas, um fogão de 6 bocas, né? É grande. Quantos macarrões você consegue levar ao máximo para assar ao mesmo tempo? Ah, mas eu tenho um forninho de bancada. Tudo bem. Qual que é a sua capacidade máxima do forno a cada vez que você leva uma fornada, né? Eu conheço a minha capacidade do meu forno ali. São 2 assadeiras, tá? Consigo colocar até 35 macarrons ao mesmo tempo, tá? 70 bolinhas. Essa é a minha capacidade, tá? Se você tem um forno maior, daqueles com 4 pisos, né? Pode ser que você consiga assar 50 macarrons ao mesmo tempo. Então, tem que focar no máximo da sua produção, tá? Com o máximo de rendimento, sem perdas. Muitas confeiteiras aí estão perdendo dinheiro e não sabem porque não calculam as perdas no balanço final do mês. Acham que estão ganhando dinheiro, mas quando na verdade metade das receitas de macarrão deu tudo errado, tá? Então, como que a gente faz para trabalhar com uma receita e ter rendimento, Pri? Rendimento, gente, é escolha de receita, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui nos diferentes tipos de receitas. Aqui no YouTube tem um montão de vídeo, um montão de aula onde eu já falei sobre isso, onde eu falo sobre as diferenças entre receitas para fazer macarrons. Então, o que eu recomendo é que você trabalhe com a receita da técnica do merengue italiano para fazer macarrons. Por quê, Pri? Porque essa é uma receita mais prática, né? Pelo menos deveria ser, e eu sei que alguns professores ainda teimam em ensinar uma produção que não é nada enxuta. Quem me conhece sabe que todos os meus processos são enxutíssimos, são magrinhos mesmo. É assim que a gente chama na indústria. Uma receita de macarrons minha, quem é meu aluno, e se tiver alguma aluna, algum aluno aqui assistindo essa aula, pode confirmar aqui nos comentários. Uma receita de macarrons minha demora no máximo 15 minutos para ficar pronta. Macarrons já pingados.
Claro que isso vai depender também da experiência, né, que você tem para pingar os macarrons e tal. 15 minutos, tá? Fora o forno, é claro. 15 minutos é o tempo que demora uma receita minha, com os meus processos aqui da Tia Pri, tá? Por que demora 15 minutos? E outras receitas também feitas com merengue italiano demora 1 a 2 horas. Qual que é a diferença entre 15 minutos e 2 horas, gente? É a produção enxuta. Eu eliminei todos os processos que me tomavam tempo. Porque quando eu comecei a fazer macarrons também, eu passava 2 horas fazendo uma receita. O que eu fazia? Eu secava a farinha de amêndoa, eu peneirava a farinha de amêndoa e eu deixava os macarrons secando em temperatura ambiente antes de levá-los ao forno. Então, só entre secagem de farinha de amêndoa, que demandava mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora, até secar os macarrons depois de pingados, já perdeu ali quase 2 horas. E, gente, esses processos não são necessários. Não são necessários para quem trabalha com a técnica dos 3 T's, né? Que é o tempo, temperatura e textura. Observação desses 3 parâmetros. Mas eu sei que muitos professores ainda ensinam a secar a farinha de amêndoa, a peneirar a farinha de amêndoa e deixar os macarrons secando. Não tem necessidade nenhuma de secar a farinha de amêndoa. Pri, quero secar minha farinha de amêndoa. Vai dar certo? Vai. Pri, não quero secar minha farinha de amêndoa. Vai dar certo? Vai. Eu tenho aqui as minhas alunas, espero que as passarinhas estejam aqui comigo, que podem confirmar que não há necessidade de secar a farinha de amêndoa para fazer macarrão. Se você quiser levar um pouquinho ali no forno para dar uma tostadinha, para o sabor ficar ainda mais pronunciado, pode, mas não tem necessidade nenhuma. Vocês acham mesmo que as grandes empresas que produzem macarrons em grandes quantidades secam farinha de amêndoa? Secam centenas de quilos de farinha de amêndoa por dia? É claro que não. Por quê? Porque enquanto a sua farinha de amêndoa está lá dentro do forno sendo seca, você está mobilizando o seu forno. Primeiro você não consegue utilizar, né? Naquela 1 hora que está secando farinha, você poderia estar assando 2 receitas de macarrão. Poderia estar fazendo 80 macarrons. 80 macarrons vezes 5 são R$400 que você tá deixando de ganhar. Entrou uma mosca aqui dentro da cozinha. Deixei a janela aberta, que é assim mesmo, né? Quando a gente dá aula ao vivo. Eu só não posso deixar a boca muito aberta, né? Ai, gente. Então, isso é muito importante, você não mobilizar o seu forno e utilizá-lo para você ter o máximo de produtividade ali, né? Quando você seca a farinha de amêndoa, você está utilizando gás ou você está utilizando energia elétrica. Isso vai te custar mais caro na sua produção de macarrão e não vai resolver de nada o seu problema, tá? Não é isso que vai fazer com que você consiga fazer os macarrons. Mesma coisa para você que deixa os macarrons secando em temperatura ambiente. Se você trabalhar com a técnica certa, você não vai precisar deixar os macarrons secando. Meus alunos não deixam o macarrão secando. Garanto para vocês, eu não deixo macarrão secando. Senão eu não conseguiria nunca produzir até 2.000 macarrons na semana. Seria impossível. Tá? Então lembrem disso. O que mais aqui que eu tenho que falar para vocês, gente? Então, quem tiver um tempinho depois, dá uma olhada nas aulas onde eu falo sobre a diferença entre as técnicas para fazer macarrons, né? Eu trabalho exclusivamente com a técnica do merengue italiano. Conheço todas as outras técnicas, já fiz macarrons com merengue francês, já fiz macarrons com merengue suíço e o meu escolhido foi o merengue italiano.
que foi a receita que eu trabalhei durante anos até chegar a uma produção enxuta mesmo. Enxuta por quê? Para produzir rápido e produzir bem, para ganhar dinheiro. Eu não deixei engenharia para passar fome, né? Eu deixei engenharia para trabalhar com macarrons, que é algo que realmente faz sentido para mim. Adoro transmitir conhecimento também. Então eu precisava de uma produção, uma produtividade que me trouxesse resultado rápido, né? Que eu conseguisse produzir em larga escala. E o que me ajudou muito a desenvolver todo esse processo foram os meus estudos na indústria, né? Como engenheira industrial. Então eu tento passar isso para os meus alunos. Muita gente ainda acha que confeitaria artesanal é aquela coisa que você precisa passar o dia inteiro alisando um bolo ou fazendo uma receitinha de macarrão ali, 30 macarrons que você demora 3 horas para fazer, que você fica ali furando as bolinhas. Gente, não é assim, não dá para ganhar dinheiro desse jeito, tá? Eu não quero que vocês aqui acreditem que eu esteja falando somente sobre dinheiro. Mas não tem como você ter uma profissão que não te traga dinheiro. A gente vive num mundo onde o dinheiro é essencial, a gente precisa pagar as contas, a inflação está subindo e a gente precisa produzir em larga escala para poder vender mais, tá? Então, eu tenho certeza que se vocês trabalharem do jeitinho que eu ensinei aqui para vocês, sem secar a farinha de amêndoa, sem peneirar a farinha de amêndoa, trabalhar com a técnica correta para poder fazer isso, porque técnica do merengue suíço e técnica do merengue francês você não consegue fazer isso, porque são técnicas menos estáveis, tá? Contém mais umidade, então você vai provavelmente precisar deixar os macarrões secando antes de serem levados ao forno. Então você vai perder tempo, mais uma vez, tá? Então fica aqui essa aula para vocês, essa aula que vale ouro, gente. Vale ouro para quem está começando. E as minhas alunas estão aqui para confirmar para vocês que com a técnica dos 3 T's é possível sim fazer uma receita em 15 minutos, sem perder tempo e focar no que realmente importa, que é na venda dos produtos, né? Com uma alta margem de lucro. Então, se o seu macarrão custa R$1 na sua produção, que você consegue vender a 6, o cálculo é rapidinho, né, gente? Então, toma cuidado na próxima vez que você pensar em vou trocar minha farinha de amêndoa, vou comprar uma mais baratinha que eu vi. Lembra de mim, tá? Lembra dessa aula aqui, a aula de número 33, que te ensina a como ter maior produtividade de macarrons e diminuir os seus custos de produção. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Tenho certeza que vai ser muito útil para vocês aí que querem viver de confeitaria e não brincar de confeitaria, né? Confeitaria artesanal é uma profissão como outra qualquer e não é porque você trabalha em casa que você não deve trabalhar com produtividade. Ao contrário, né? Se você trabalha em casa, trabalhe com foco, produtividade e rendimento para você ter mais tempo ou de produzir, ou de cuidar de você, ou de cuidar da sua família, ou vender, né? Então é isso, gente. Eu vejo vocês então amanhã. Por que amanhã? Porque toda quarta-feira tem aula no Instagram. Se você ainda não conhece o meu Instagram, @PriscilaCatapan, e lá também tem várias dicas sobre macarrão, sobre confeitaria. E na terça-feira que vem a gente se vê novamente aqui, terça-feira às 10 da manhã, hein? Não se esquece, 10 da manhã. Já se inscreve aqui embaixo do canal para você não perder a aula da semana que vem, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!